Retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. 1 Samuel 22:1. Eu acredito que esse foi um dos piores momentos da vida de Davi até então. E se você quiser saber como ele realmente se sentiu, leia Salmo 142. Davi não tinha segurança, Davi não tinha alimento, alguém para conversar, promessa a qual se apegar e nem esperança de que as coisas viessem a modificar-se algum dia. Davi chegara ao fim de suas forças. No verdadeiro redemoinho de eventos, ele perdeu o emprego, ele perdeu a mulher, a casa, perdeu o conselheiro, perdeu seus melhores amigos e finalmente perdeu sua autoestima. E por compreender agora a identidade de Davi, Davi sabe que os filisteus o conhecem. Ele fingiu de insanidade depois de escapar para a cidade de Gate. Mais uma vez, Davi era fugitivo. Davi estava numa caverna, gente, escura, longe de tudo e de todos que ele amava. De todos, exceto de Deus. Um lugar desolado, uma caverna úmida, solitário e humilhado. Nada restou, absolutamente nada. Em meio a tudo isso, Davi não perdeu Deus de vista. Ele clama ao Senhor para livrá-lo. E é aqui que nós podemos vislumbrar o coração desse homem. A essência que só Deus vê. A qualidade invisível que Deus viu quando escolheu e ungiu o jovem pastor de Belém. Davi foi levado a um ponto em que Deus pôde começar realmente a moldá-lo para fazer uso dele. Entenda que quando o Senhor soberano nos reduz a nada, é para redirecionar nossa vida e não para extingui-la. A perspectiva humana diz: você perdeu tudo, já não te resta nada, então por que você não acaba com a sua própria vida? Mas Deus diz: não. Você está na caverna, mas isso não significa que é o fim de tudo. Significa tempo para redirecionar sua vida. Está na hora de um novo começo. É exatamente isso que Deus faz com Davi. E é isso que Deus está fazendo com você. Davi não anuncia suas necessidades exceto a Deus. Está sozinho na caverna e veja só o que o Senhor fez. Olhe quem foi se juntar a ele. A Bíblia diz: quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. 1 Samuel 22:1. Já fazia muito tempo que a família de Davi não lhe dava atenção, não é mesmo? Seu pai quase esquecera da sua existência quando Samuel fora procurá-lo em sua casa. Samuel teve de dizer: você só tem mesmo esses filhos? Jessé estalou os dedos e respondeu: não, tem um filho que cuida de ovelhas, é o menor. E mais tarde, quando Davi foi para a guerra disposto a lutar com Golias, os irmãos o desprezaram dizendo: sabemos que você veio aqui só para aparecer na guerra. Aqui ele, porém, quebrantado, sem muletas, com o espírito moído. Veja então quem foi à sua procura. Os mesmos irmãos e o pai, juntamente com o resto da casa, foi ter com Davi. Algumas vezes, quando estamos na caverna, a verdade seja dita, nós não queremos ver ninguém, não queremos ninguém por perto. Às vezes não conseguimos suportar outras pessoas. Você odeia admitir isso publicamente, de fato. Quase nunca admite, mas é a verdade. Eu acredito que naquele momento da sua vida, esse morador de cavernas, Davi, não queria ninguém por perto. Em vista de não valer nada para si mesmo, não conseguia ver o valor para quem quer que fosse. Davi não queria seus parentes, mas eles chegaram. Ele não desejava sua presença, mas o Senhor os levou do mesmo jeito. E o que eu acho tremendo nessa história é que eles não foram os únicos. Juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel 22:2. Gente, que grupo! Todos os que se achavam em aperto se juntaram a ele. O termo hebreu não significa apenas um aperto, dificuldade, mas sob pressão, debaixo de estresse. Havia ali, então, centenas de pessoas pressionadas. Todo homem endividado foi para lá. Aquelas então eram pessoas que não tinham condições de pagar as suas próprias contas. Ali estavam todos amargurados de espírito. No idioma hebraico significa estar com a alma atormentada, receber maus tratos. Esse grupo também compareceu. O que significa tudo isso, Luciene? Significa que naquela época a terra estava sofrendo sobre o reinado de Saul. Ele cobrava impostos excessivos do povo e maltratava aquele povo. Era um homem doente, dado a uma depressão intensa, e todos estavam sofrendo as consequências. Alguns não podiam mais suportar, então Davi acabou dentro de uma caverna cheia de descontentes. Você pode imaginar isso? Gente, já é bastante desagradável ficar sozinho, sentindo-se como um verme. Agora mais 400 homens se arrastam para junto de você. É realmente incrível. Deus, porém, está trabalhando na solução. O Senhor está redirecionando a vida de Davi.
Claro, o homem se acha na caverna. Ele se sente indigno, sente que foi injuriado e mal interpretado. Essa é a razão de Davi estar na caverna. Antes de poder agir, seus irmãos chegaram, assim como o resto da família. E antes dele poder arranjar um lugar para acomodá-los, estranhos de todo tipo começou a chegar ali. Eu não posso imaginar como foi que essa notícia correu. Mas estava ali 400 moradores de cavernas, que considerava Davi como seu líder. Aquela caverna não era mais um refúgio de Davi. A caverna mal cheirosa, úmida, se tornara um campo de treinamento para os primeiros soldados que formaram o começo do exército, que veio mais tarde a ser chamado os Valentes de Davi. É isso mesmo. Aquele bando se transformaria em seus poderosos homens de guerra e mais tarde, quando ele subiu ao trono, eles vieram a ser seus ministros de gabinete. Davi modificou completamente a vida deles e incutiu-lhes ordens, disciplina, caráter e direção. Davi teve de descer derrotado até o fundo do poço, quando não havia outro meio senão olhar para cima. Quando levantou os olhos, Deus estava lá, levando aquele grupo de desconhecidos até ele. Aos poucos, até finalmente, provaram ser os homens mais corajosos de Israel. Esse foi um ponto crítico da vida de Davi, em que ele tomou a decisão crucial de não voltar atrás. Aceitaria sua situação presente e faria o melhor dela. Se tiver de ser uma caverna, que fosse. Se os que o rodeavam precisavam de liderança, ele a supriria. Quem jamais teria imaginado que o próximo rei de Israel estava treinando suas tropas numa caverna, não é mesmo? Talvez você está como Davi agora, com a sua alma abatida. Você foi injuriado, está sendo mal interpretado. O que falaram, o que estão falando, o que fizeram, o que estão fazendo com você é injusto. Mas Deus está vendo todas as coisas. Você já parou para pensar que Deus pode estar permitindo toda essa situação, porque Deus quer levantar você para um propósito desafiador? Se você olhar para toda essa situação na perspectiva de Deus, você não vai mais se revitimizar. Como Davi na caverna de Adulão, você vai começar a se tornar um líder de pessoas que estão como você ou pior que você. O que você precisa é acreditar plenamente que o Deus que levantou Davi, ele pode levantar a sua vida. O que você não pode mais é ficar na estagnação, procrastinando, na inércia, se revitimizando, achando que nada tem sentido. Ei, olhe para o Senhor. O escritor aos Hebreus disse, olhando para o autor e consumador da nossa fé, não tire os olhos de Jesus. Se você não tirar os olhos de Jesus, ele vai colocar você numa posição de destaque. Recebe essa palavra no seu coração. Seja edificado, alimentado, revigorado, fortalecido. Deus ainda está com você nessa situação. Ele não vai te abandonar. Levanta a sua cabeça, se posiciona e permita Deus redirecionar a sua vida e você não vai se arrepender. Que Deus te abençoe.